Enquanto bombas nucleares caíam em grandes cidades ao redor do mundo, todos buscavam abrigo, mas não havia onde se esconder. Em um instante, a civilização como conhecemos foi destruída. Cada biblioteca e cada servidor ou entidade que armazenava informações sobre quem somos, o que fizemos e como vivemos se perdeu. Apenas um punhado de crianças sobreviveram, todas mantidas nos bunkers mais profundos que pudemos encontrar. Nenhum adulto restou. Tudo sobre a humanidade antes da explosão seria perdido completamente. Claro, há contos, mistérios, lendas, mas nenhum registro histórico da vida antes da última guerra mundial. Não há como nossos descendentes, milhares de anos a partir de agora, saberem quem éramos. A história pode parecer exagerada, mas a realidade é que pelo menos isso já poderia ter acontecido, talvez exceto pela parte nuclear, pois nenhuma evidência sugere que armas nucleares artificiais existiam antes de Oppenheimer. Contudo, o resto pode ser verdade, pois há muito o que não sabemos sobre a história do nosso mundo e dos humanos. Quer dizer, até certo ponto, sabíamos, até que veio o incêndio. Em 48 a.C., a Biblioteca de Alexandria, localizada em Alexandria, no que hoje é o Egito, foi queimada. Historiadores estimam que, em algum momento, a biblioteca continha mais de 500 mil de documentos de países como Síria, Grécia, Pérsia, Egito, Índia e outras nações. Infelizmente, à medida que as páginas se transformavam em cinzas, o conjunto mais significativo de informações sobre o mundo antigo desapareceu. Há muitas teorias sobre quem iniciou o incêndio. Júlio César é uma das pessoas mais frequentemente acusadas. Ele estava levando seus soldados para o Egito, quando uma frota egípcia em Alexandria o cercou. A lenda diz que os navios de César, em menor número, foram postos no porto para criar o fogo, que rapidamente se espalhou e destruiu partes da cidade, incluindo a biblioteca. Outra teoria culpa o incêndio a um dos conquistadores muçulmanos do Egito, Calife Omar. A história conta que os pergaminhos foram queimados como combustível para milhares de banheiras quentes na cidade. No entanto, há um certo ceticismo sobre por que o muçulmano queimaria textos judaicos cristãos, já que também são textos sagrados no islamismo. Provavelmente, não foi um incêndio dramático no porto ou uma tentativa de fazer combustível, mas uma série de eventos ao longo do tempo que culminaram na destruição da biblioteca. A verdadeira questão não é quem queimou, mas quais conhecimentos e percepções sobre a humanidade que nós nunca saberemos. Essas são as perguntas mais essenciais para as quais talvez nunca saibamos a verdadeira resposta. Deixando agora a Biblioteca de Alexandria de lado e as outras informações que nunca sequer foram registradas, a realidade é que a maior parte da história humana se perdeu com o tempo. Muitas pessoas formaram suas próprias conclusões sobre o que éramos. Antes de discutir isso, precisamos entender mais sobre o nosso passado. Os humanos pré-históricos, embora não tivessem ferramentas como as nossas, possuíam uma compreensão avançada de matemática e engenharia, o que possibilitou a construção das estruturas como a Grande Pirâmide e a Biblioteca de Alexandria. Hoje, algumas pessoas gastam centenas de milhares de dólares para aprender o que nossos ancestrais sabiam de graça, pois eles aprenderam interagindo diretamente com esses elementos. Os humanos surgiram há cerca de 300 mil anos antes de Cristo, enquanto a Terra estava no meio da última era glacial, em um ambiente hostil, com populações humanas pequenas e um crescimento bem lento. A Idade da Pedra, nossa época mais antiga, durou até cerca de 3000 a.C. Esse período foi marcado pelo uso de ferramentas e, mais importante, pelas transformações das bases da nossa cultura, incluindo caça, coleta, agricultura e produção de alimentos. Os humanos, na Idade da Pedra, viviam em cavernas ou em cabanas e tendas. Aprenderam a controlar o fogo para aquecer suas casas, espantar predadores e cozinhar suas presas, como mamutes peludos, veados e bisões. Esses primeiros humanos também foram os primeiros a deixar a arte na forma de gravuras de pessoas, animais e sinais nas paredes de cavernas ou esculpidos em objetos. Suas ferramentas evoluíram de formas ásperas e opacas para itens pontiagudos e polidos, como esferas e flechas. Eventualmente, começaram a se estabelecer em aldeias e a cultivar a terra.
como evidenciado pelo surgimento de machados polidos e outras ferramentas usadas na agricultura. Avanços foram feitos na construção de casas, poesia, costura e tecelagem. Conforme a civilização humana se expandia, a atividade humana atingiu um ponto de inflexão, onde a caça e a agricultura começaram a impactar o mundo natural. Até cerca de 4.000 anos antes de Cristo, a proporção de plantas para animais era relativamente estável. Desde então, os humanos têm afetado o nosso ambiente a um ritmo crescente. Em 3.300 a.C., começou a Idade do Bronze, que durou cerca de 1.300 anos. Foi nesse período que as ferramentas realmente evoluíram com a introdução do metal, o que levou à produção de melhores ferramentas e armas. Com melhores armas vieram novos conflitos a respeito de leis, governos, religiões. Nessa época, os humanos também começaram a usar tecnologias avançadas, como a roda de oleiro, e a criar tecidos em vez de apenas peles de animais para se manterem aquecidos. Um dos marcos dessa era foi o início da história escrita, com hieróglifos egípcios. A Idade do Ferro, de 1.300 a.C. a 900 a.C., trouxe a introdução do aquecimento e forjamento de ferro, que levou à produção em massa de ferramentas e armas. Casas de 4 cômodos, algumas com estábulos para animais domesticados, começaram a aparecer. Há também evidências de planejamento urbano inicial com blocos de casas e sistemas de água entre elas. Agricultura, arte, religião se tornaram mais sofisticadas, e no final dessa era, passamos para o período histórico inicial, onde a documentação da história humana se tornou mais difundida. Isso é basicamente o que sabemos com certeza sobre o mundo antigo. Muito do que aprendemos é por meio de fósseis, que só podem nos dizer até certo ponto sobre como essas pessoas viviam, suas rotinas diárias, comidas favoritas e sonhos. Infelizmente, não sabemos muito sobre como eram os humanos antes do início da história registrada. Assim como os gregos criaram mitos para explicar suas vidas diárias e emoções, as pessoas têm desenvolvido teorias sobre a história da humanidade. Teorias como a da Eva, uma ancestral comum entre todos nós, surgiram. Na década de 1980, o sequenciamento de DNA demonstrou que essa Eva pode ter existido há cerca de 120.000 anos, e crânios encontrados na África Oriental sugeriram como ela pode ter sido e onde pode ter vivido. Outra possibilidade é que nossos ancestrais distantes eram mais avançados do que supomos. Antigamente, acreditava-se que os humanos do período paleolítico, superior a 50.000 a 15.000 anos antes de Cristo, não tinham tradições ou organizações complexas, mas recentemente surgiram evidências de sepultamentos principescos e grandes edifícios. Sepultamentos foram encontrados na Eurásia Ocidental, com corpos em posturas específicas e às vezes decorados com ornamentos. Templos de pedra, datados dessa época, foram descobertos na Turquia, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando cerca de 8 toneladas. Esses templos, com pilares elevados e esculturas esculpidas, implicam uma coordenação significativa entre os humanos para sua construção. Sempre presumimos que pouco aconteceu na era paleolítica, mas talvez houvesse mais organização e tradições do que imaginávamos. As teorias sobre nossos ancestrais antigos estão constantemente mudando. No final do século XIX e no início do século XX, acreditava-se que os humanos primitivos não tinham consciência plena. Hoje, essa ideia é amplamente desacreditada, mas ainda há especialistas que ignoram a complexidade dos humanos antigos. A verdade é que nunca saberemos completamente como eram essas sociedades. A sociedade é muito mais do que os restos que ela deixa para trás. Eventos como o incêndio da Biblioteca de Alexandria servem como um alerta sobre o perigo da despriorização das instituições que preservam e compartilham esse conhecimento. O termo Alexandria tornou-se uma abreviação para a ignorância. Desde a Revolução Francesa até o final do século XX, Alexandria é frequentemente usada para descrever a destruição de bibliotecas e arquivos que são abandonados e esquecidos. Sim, livros foram queimados em Alexandria, mas talvez o crime real tenha sido a falta de cuidado com a sua preservação. Os ataques ao conhecimento podem vir da violência, como por exemplo no Holocausto ou na Revolução Cultural da China, mas também podem resultar da apatia, como testemunhamos hoje, no Iraque e no Mali. Extremistas islâmicos atacaram bibliotecas. No Reino Unido,
Mais de 800 bibliotecas públicas fecharam na última década devido à falta de recursos do governo. Agora, as empresas de tecnologia estão assumindo o controle de nossos arquivos à medida que avançamos na era digital, mas há pouca regulamentação sobre o que essas empresas podem fazer com nosso conhecimento e com nossa história. No final, serão nossas experiências que contarão a história do nosso mundo. Queremos realmente deixar nas mãos de algumas pessoas decidir quais histórias serão mantidas e quais serão queimadas?